Um flamingo é um tipo de ave pernalta encontrada em áreas tropicais e subtropicais das Américas e da África. Os flamingos estão entre os mais famosos dos pássaros pernaltas, graças à sua plumagem rosa característica, tendência característica de ficar em uma perna e comportamento altamente social. Na natureza, os flamingos formam enormes colônias ao longo de lagoas, margens e áreas úmidas. Os pés palmados do flamingo são ideais para agarrar os fundos lamacentos de lagoas e lagos, e as asas musculosas permitem que os flamingos voem, desde que tenham um começo correndo. A cor rosa surpreendente do flamingo vem dos alimentos que come. Quando os flamingos comem uma dieta sem esse nutriente, ficam brancos. A perda de cor não é necessariamente um sinal de má nutrição, mas porque as pessoas esperam que os flamingos sejam cor-de-rosa. A maioria dos zoológicos complementa sua dieta flamingo com caroteno. Os flamingos constroem ninhos de lama, para que o ovo não seja inundado se o nível da água aumentar. O flamingo fêmea coloca um ovo grande, que o casal se revezará até incubar. Após aproximadamente 2 semanas, o jovem flamingo começa a explorar o mundo junto com outros flamingos em uma gangue chamada creche. A creche pode optar por ficar na mesma lagoa ou explorar outro território em outro lugar. Os seres humanos representam uma ameaça aos flamingos ao danificar seu habitat natural de várias maneiras, incluindo o aumento da salinidade da água, a construção de estruturas ou o desvio da água para outros fins. Como resultado, o flamingo andino é considerado vulnerável e várias outras espécies estarão em risco em breve. Por que os flamingos são rosa? Os flamingos obtêm sua cor rosada alaranjada característica dos alimentos que comem. A maior parte da dieta de um flamingo é composta de alimentos com altos níveis de pigmentos carotenoides, de modo que as penas, as pernas e até mesmo o bico do pássaro adquirem o mesmo tom. Aliás, a mesma coisa acontece com os seres humanos que consomem muitos alimentos com muitos pigmentos carotenoides. Como as cenouras, sua pele fica levemente alaranjada. Eles são bem compridos e sustentam o peso do corpo de até 12 quilos em 2 pernas bem fininhas, que terminam em pés palmados, ou seja, com dedos unidos por uma membrana, igual aos pés dos patos e gansos. Os flamingos possuem pescoço curvo e um bico grosso, torto para baixo. No corpo, apresentam penas que variam do vermelho brilhante ao rosa pálido, com exceção de algumas penas pretas que cobrem suas asas. Na hora que a fome aperta, os flamingos enfiam o bico nas águas rasas dos lagos, pântanos e mares. Quando abre a boca, seu bico se enche não só de comida, mas também de água, lama e areia. Com a ajuda da língua, o flamingo empurra essa mistura em direção aos pelos que possui na borda do bico. Os pelos funcionam como um filtro e barram a passagem da lama e da areia. Feito isso, a água e o alimento, geralmente crustáceos, mariscos e algas, são engolidos. Os flamingos gostam de viver em grupos. Aliás, é comum vê-los convivendo entre milhares de membros. Eles se acasalam uma vez ao ano. Na época do acasalamento, constroem ninhos de lama em lugares bem altos. Geralmente, as fêmeas põem apenas um ovo e se alternam com o macho para mantê-lo aquecido. Depois de 30 dias, em média, ele se abre. Passados 3 dias do nascimento, o filhote abandona o ninho e passa a andar atrás dos pais procurando comida. Flamingos existiram de alguma forma desde pelo menos 30 milhões de anos atrás, e ao longo deste período, eles se adaptaram de várias maneiras únicas ao seu habitat. Eles vivem em lagoas costeiras profundas e salgadas, um ambiente hostil que poucos outros pássaros ou animais habitam. Os predadores têm dificuldade em chegar aos flamingos em seu habitat natural, e essas aves não competem com muitos outros animais por comida e recursos, já que podem tolerar condições que outras criaturas não conseguem. Como flamingos adaptados, eles também se espalharam, expandindo seu habitat em novas áreas que eram despovoadas por outras criaturas. Para sobreviver nessas condições, as aves evoluíram para desenvolver pescoço longo, pernas longas, bicos únicos e métodos incomuns de alimentação. As aves têm pés largos e palmados, que lhes permitem permanecer estáveis em superfícies moles ou irregulares como a lama. Quando os flamingos entram em águas profundas demais para ficar de pé, flutuam na superfície, usando seus potentes pés com membranas para se manterem em pé e dirigirem-se a fontes prováveis de alimento. Outra adaptação útil em flamingos é a capacidade de beber água quente e salgada. Durante o curso da alimentação normal, as aves absorvem água salgada e também a bebem.
Eles são capazes de excretar o excesso de sal através de glândulas especiais ao lado de seus bicos. Essa adaptação é muito incomum entre as aves e permite que os flamingos permaneçam em lagoas salgadas abertas por longos períodos para evitar predadores, já que não precisam procurar água fresca com frequência. Essas aves, no entanto, precisam de água fresca e, em alguns casos, a única fonte é de fontes termais. Excepcionalmente, eles são capazes de beber água a temperaturas muito altas. Flamingos vivem em grandes colônias que podem conter dezenas de milhares de aves individuais. Tal como acontece com outros animais que vivem em colônias ou rebanhos, isso fornece proteção contra predadores. Os pássaros são vulneráveis quando se alimentam, mas em um grupo tão grande, alguns indivíduos estarão alertas a qualquer ameaça e alertarão o bando de perigos. Os flamingos se comunicam por vocalização e os pais aprendem a reconhecer os chamados de seus filhotes, permitindo que eles se localizem quando um dos pais estiver procurando alimentos. O flamingo é uma ave pernalta e corpulenta de bico poderoso e beleza inconfundível. As suas grandes patas são de cor rosácea, e as suas penas podem ser brancas ou cor-de-rosa, podendo por vezes atingir uma coloração quase laranja. Desde os tempos mais remotos, o flamingo tem sido admirado por sua bela e delicada silhueta. Gravuras de flamingos, com seu característico pescoço alongado, foram entalhadas em rocha e podem ser vistas em hieróglifos egípcios. A exótica ave era tão admirada que os egípcios a reverenciavam como a encarnação do deus Ra. Desenhos primitivos nas cavernas também retratam um flamingo com seu pescoço delgado e arqueado, e pernas finíssimas e elegantes. Atualmente, existem 4 espécies de flamingos em regiões da África, da América do Sul, do Caribe e da Eurásia. Pés vermelho vivos. O flamingo rosado tem o dobro do tamanho do flamingo anão e médio, 1,40 m de altura. Todas as espécies têm uma característica em comum: o harmonioso bico ligeiramente curvo na segunda metade, que lhe confere um ar imponente. Para alçar voo, a ave bate graciosamente as asas e corre sobre as águas com as pernas ágeis, obtendo assim o impulso necessário para voar. No ar, ela bate as asas majestosamente, estica o longo pescoço e a cabeça para frente e estira as pernas para trás. Pesca em água rasa com o pescoço curvado para baixo, de tal maneira que a maxila fica voltada para o fundo lodoso. Filtra com o bico o alimento composto de pequenos animais aquáticos, tais como larvas de moscas, moluscos, pequenos crustáceos e algas. Na primavera, os bandos de flamingos se reúnem em colônias para construírem seus ninhos, cada um deles um cone truncado de lama, amassada com o bico. Postura de 2 ovos azulados, e a incubação durando de 28 a 32 dias. Pela dificuldade em se abaixar, constrói seu ninho em altura de 10 a 40 centímetros. Os filhotes ao nascerem são brancos, mas após os primeiros dias apresentam cor cinzento escuro. São ariscos e prevenidos, evitando regiões cobertas, onde se ocultam seus inimigos. É muito procurado para ser domesticado, o que contribui para a captura voltada para o tráfico de animais. A poluição e a destruição do habitat são também ameaças para a espécie. Os flamingos são aves migradoras, voam até ao norte de África, quando os dias arrefecem no sul da Europa, para voltarem na primavera seguinte. Deixe o like e se inscreva no canal.